Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Pedro. Creio que a maioria de vocês já foi meu aluno ano passado, no 6º ano, e esse ano continuo dando aula para vocês, né? Vamos trabalhar no 7º ano agora. Para aqueles que não me conhecem, né, eu sou professor de ensino religioso, né, trabalho do 6º ao 9º ano com a disciplina de ensino religioso. Sou professor dessa área mesmo, né? Estou falando isso porque em algumas escolas, às vezes, nós temos professores que não são formados em ensino religioso e pegam essas aulas, né, mesmo sendo formado em outras áreas. Mas a minha formação é específica mesmo, eu sou professor de ensino religioso. Infelizmente, ano passado, a gente teve esse problema, né, da pandemia, então a gente não teve digamos, a quantidade de aulas presenciais que seriam as melhores, digamos assim, ou aulas que realmente fazem com que o aluno consiga aprender, né? Então eu lamento muito isso, né? Creio que esse ano talvez seja diferente. Nós vamos ter, se nada mudar, vamos ter as aulas híbridas, né? Uma semana vocês vão ter aula presencial, a outra semana é a atividade à distância. Bom, o que especificamente no ensino religioso a gente vai trabalhar no 7º ano? Eu primeiro, agora no começo do ano, nós vamos fazer uma recapitulação daquilo que foi visto lá no 6º ano. Os últimos assuntos que nós estávamos estudando era sobre a mitologia, as mitologias, no caso era a mitologia nórdica, foi a última. Eu pretendo gravar mais vídeos falando um pouquinho sobre as mitologias. São vídeos que vocês vão poder acessar a qualquer momento, que vai ficar disponível no canal do YouTube. E vocês vão poder ver lá aquilo que vocês têm em texto, eu vou falar em vídeos, né? Então vocês vão poder acessar para tirar dúvidas. Mas assim que a gente fizer essa recapitulação do ano passado, dos conteúdos do 6º ano, né, que nós vimos o politeísmo, a gente começou no ano passado vendo o surgimento da religião na história da humanidade, as religiões antigas, as primeiras religiões organizadas, depois o politeísmo primitivo, depois as religiões, as grandes religiões do passado que viraram mitologia, né? Então a gente viu a questão do politeísmo. Aí agora a gente vai entrar no 7º ano no politeísmo da atualidade. Existem religiões politeístas na atualidade? Sim, nós vamos estudar, vamos ver um pouquinho sobre o hinduísmo na Índia, vamos ver um pouco sobre as religiões afro-brasileiras, né? As religiões que aqui no Brasil elas são conhecidas como afro-brasileiras, que é a mistura da crença africana com o catolicismo, o espiritismo, alguma coisa das religiões indígenas. Então nós vamos ver isso agora no 7º ano, né? Religiões Umbanda, Candomblé, Quimbanda, essas religiões nós vamos conhecer um pouco, né? O objetivo de conhecer essas religiões é para que você saiba diferenciar uma coisa da outra e que a gente possa também lutar contra os preconceitos, até porque essas religiões não são só elas, mas são as religiões que provavelmente sofrem mais preconceito no nosso meio, e a gente precisa então conhecer, porque é natural do ser humano que ele haja de algumas formas que não são das melhores quando tem algo que é desconhecido dele. O ser humano, diante daquilo que é desconhecido, ou ele tem medo, ou ele ataca, né? Então, a verdade é que a maioria das pessoas acaba falando coisas que não são reais, né? E às vezes até agredindo, não fisicamente, mas de forma verbal, agindo com preconceito em relação a religiões ou a crenças que ele não entende. Então, nós vamos conhecer, né? Como eu sempre digo, o objetivo do ensino religioso não é induzir você a ter uma determinada crença ou a seguir uma determinada religião, né? Que isso não é aula de religião, é aula de ensino religioso, mas a gente precisa conhecer, precisa saber o que é e o que não é, tá? Até para você poder discordar de alguma coisa, você precisa conhecer. Eu não tenho como dizer que não gosto de jiló, por exemplo, se eu nunca comi jiló, né? E não posso me basear apenas no que os outros dizem sobre o jiló, preciso ir lá comer, né? Com a religião é parecido, você não precisa participar da religião para conhecer ela, mas você pode estudar sobre ela, saber quais são os conceitos dela, o que daquela religião é parecida com a sua, né? Se você não tem nenhuma religião, por curiosidade, muitas vezes saber, né?
Então, isso é uma questão assim de conhecimento mesmo. Então, o objetivo é que a gente possa conhecer. Se der tempo ainda esse ano, nós vamos, além de ver as religiões afro, nós vamos entrar daí no monoteísmo, né, onde surgiu a crença em um único Deus. Né, a ideia é que a partir até pelo menos no meio do ano a gente consiga passar toda essa parte das religiões afro, e a partir da metade do ano a gente vai entrar no monoteísmo. Né, como que surgiu a crença em um único Deus? Como surgiu a crença no Deus único, as primeiras religiões monoteístas, né? E aí a gente vai vendo isso e vai evoluindo. Então, no decorrer do ano, né, o 7º ano, a gente vai ver isso. Tá? Como que vai funcionar a minha avaliação esse ano? Tá, pessoal? Bom, não vai diferenciar muito do ano passado. A diferença é que agora nós vamos trabalhar com semestre. Então, para que eu possa, digamos assim, avaliar vocês de uma forma mais justa, eu preciso ter pelo menos 2 notas nesse semestre. Né? O semestre compreende um período de 6 meses. Então, nesse semestre eu vou fazer algumas avaliações. 2 dessas avaliações, elas vão valer nota. Por que tem que ser 2? Porque eu preciso fazer a média. Né? Como assim média? Uma média é quando você soma as notas, dá um resultado, e aí divide esse resultado pela quantidade de notas que foram feitas. Então, por exemplo, 2 notas. Digamos que numa você tirou 4, né? Aí na outra avaliação você tirou 8. Somando as duas, isso vai dar 12. Dividido por 2, porque são 2 notas. O resultado final é 6. Então a média vai ser 6. Vocês compreenderam? Então, para fazer média tem que ser assim. Então eu vou ter essas 2 notas para avaliar. Claro que essas avaliações elas vão ser seguidas de recuperações. Tá? O que é recuperação? Se numa das avaliações você não atingiu a nota mínima, que é a nota 6, né? E até mesmo se você tirou 6 ou tirou 7 e você quiser fazer novamente para melhorar a nota, também é possível. Né? Para mim, sempre vai contar que for mais alta, ou a nota da avaliação ou da recuperação. Que for mais alta é aquela que vai contar para mim. Tá? Então nós vamos ter sempre a recuperação, esse é o objetivo. E as outras avaliações não valem nota? Aí é que está a questão. Como que vai funcionar? Uma das avaliações, da mesma forma que eu fiz ano passado, vai ser, eu ainda vou decidir conforme o andar das aulas, pode ser uma pesquisa, pode ser uma redação, pode ser algum questionário, né? algum tipo de trabalho que vocês vão fazer, que vocês vão buscar informação, que vocês vão atrás. Então o que acontece? Essa vai ser uma nota, né? E essa vai ter uma recuperação. A outra nota vai continuar sendo o caderno de vocês. Como assim? Tudo aquilo que eu passar para vocês vai ficar registrado no caderno. Os textos que eu vou passar, né? Para quem não sabe, né? A maioria acho que já sabe, mas nós temos o mini dicionário. O que é o mini dicionário? Você vai dividir o seu caderno ao meio, né? Dividir o seu caderno de ensino religioso ao meio. A primeira parte são os textos, a segunda parte são palavras que são usadas no decorrer das aulas, que muitas vezes vocês não têm, digamos assim, o conceito correto ou o significado correto delas. E aí essa palavra você vai escrever lá na segunda metade do caderno. Em alguns momentos eu vou dar a palavra e também o significado. Em outros momentos eu dou só a palavra e vocês vão pesquisar no dicionário de língua portuguesa ou na internet. Né? Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Por exemplo, estamos vivendo um momento de pandemia. Né? Poxa, o que é pandemia? Né? Tem palavras parecidas com pandemia, como epidemia, endemia. O que é isso? Pandemia, endemia e epidemia são palavras parecidas, mas têm significados diferentes. Então, se durante uma aula a gente entrasse nesse assunto e surgisse essa dúvida, provavelmente eu ia passar essas palavras no mini dicionário para vocês. Eu agora sei o significado porque nos últimos dias acabei pesquisando para saber, né? Mas são palavras que provavelmente a gente pode colocar no mini dicionário. Tá, mas o que isso tem a ver necessariamente com o ensino religioso? Bom, não é necessariamente com o ensino religioso, tem a ver com a aula de ensino religioso. Porque às vezes na aula nós temos que entrar nesse assunto, né? Qual é a postura das religiões num período de pandemia? Como que as religiões veem isso? Vocês têm noção, por exemplo, do que a religião pensa sobre a pandemia? Né? Será que isso é vontade de Deus? Será que isso é castigo? Será que isso foi previsto? Será que isso é uma coisa nova? Entende? Então, como que as religiões veem isso? Então, nós vamos ver isso também.
Ainda dentro da questão da avaliação, né, vai ser uma nota para o caderno. E aí o que acontece? As atividades que eu vou dar para vocês, aquelas que valem a nota, a principal nota, digamos assim, vai estar descrito na atividade e eu vou avisar. Ó, essa nota é uma das notas do semestre. Tá? A segunda nota é a soma de todas as outras atividades no caderno, porque eu sempre dou nota para o caderno. Então você vai ter no teu caderno os conteúdos, os textos que eu passei, né, e as palavras do mini dicionário com seus significados. Então o dia que eu olho o caderno, eu vou dar uma nota para o caderno. Então essa é a segunda nota. Então por isso que apesar de algumas dessas atividades que vocês vão fazer, eu não vou dizer assim, ó, essa atividade vale nota. Ela não vale a nota do semestre que vai somar com a nota do caderno, mas ela faz parte da nota do caderno. Vocês compreenderam? Então não deixe de copiar, tá? Também não falte aula. Vocês vão ver que na aula presencial eu gosto mais de falar do que escrever, né? Inclusive eu pretendo futuramente aí disponibilizar os textos, todos eles, para vocês, aqueles que não puderam participar de alguma aula, ou que não puderam vir, né, ou que de repente não conseguiram, perderam de copiar. Eu vou tentar disponibilizar todos os textos para que vocês tenham, não no celular apenas ou no computador, não. Você vai poder imprimir e colar no caderno, porque a ideia é que você tenha no caderno, porque é isso que vale nota. Então a minha ideia é fazer isso, tá, pessoal? Mas vocês vão perceber que eu gosto mais de falar, né, eu gosto de enriquecer a aula com exemplos, com histórias que eu conto, né? Então quem teve aula presencial, lembra como foram as primeiras aulas comigo, sabem como que é. Então vou trabalhar dessa forma, vou tentar facilitar ao máximo a vida de vocês, né, até porque a minha intenção é que vocês não se sobrecarreguem, né? Eu acho assim que uma disciplina como ensino religioso, ela tem que vir para ajudar você a ficar melhor e não pior, né? Eu acho que esse é o objetivo. Tem conteúdo para aprender, tem muita coisa e eu levo muito a sério isso, mas eu não quero sobrecarregar nenhum aluno, eu não quero que nenhum aluno fique preocupado apenas, meu Deus, eu tenho que fazer essas atividades. Então, fazer da forma mais leve possível. Mas esse mais leve possível, o mínimo possível, é que você tenha o conteúdo no caderno, que você copia, né, e faça a única atividade que vai valer nota, digamos, em comparação com o caderno. Então, você tem que ter essas atividades aí. Ok? Bom, vou falar também um pouquinho sobre, dando continuidade, né, a ideia é que eu entre no monoteísmo, e depois vamos tentar entrar também na questão da diversidade religiosa, né, a diversidade religiosa que é muito grande na nossa cidade, no nosso país, né, no mundo todo, mas especificamente nós vamos falar da diversidade religiosa que nós temos em Chapecó. O que é diversidade religiosa, né? As diversas crenças e religiões que nós temos por aí, né? Nem toda crença é uma religião, né? Mas toda religião é uma crença. Parece estranho isso, mas, por exemplo, vocês vão saber, por exemplo, lá o que é esoterismo, né? Tem pessoas, por exemplo, que acreditam em horóscopo, né? Mas horóscopo não é uma religião, mas envolve crença, envolve fé, né? Tem pessoas que acreditam em energia de cristais, amuletos, né? Fazem, como eu vou dizer assim, as chamadas superstições, né? Aquelas simpatias para conseguir alguma coisa. Isso envolve crença, mas isso não é religião. Então, nem toda crença é religião. Então nós vamos saber, nós estudar as diferentes formas de crença, as diferentes formas de religião, saber um pouquinho diferenciar, né? Você vai conhecer um pouco mais talvez da tua própria religião, da religião do teu colega, que às vezes vocês são colegas há anos juntos e às vezes não tem noção do que um crê, do que o outro não crê, né? Vocês vão entender por que algumas religiões determinam padrões até na forma como a pessoa se veste, né? Por que algumas religiões determinam, por exemplo, se pode ou não cortar cabelo, né? Para vocês terem uma ideia, tem religiões em que eu já não poderia participar, a não ser que eu tirasse a minha barba. Mas isso é absurdo, você pode achar. Bom, você acha, talvez porque você não conhece os princípios daquela religião. E outra coisa, religião não é uma coisa obrigatória. Quem não concorda ou quem não aceita certas determinações ou ensino de uma religião é livre para deixar essa religião. Entende? Então vocês vão entender por que é assim, por que algumas religiões são polêmicas, outras não.
Então tudo isso nós vamos ver nas aulas de ensino religioso, e eu espero que você possa conhecer, tirar suas dúvidas, né, as suas curiosidades em relação a isso, saber por que muitas vezes a pessoa ela não tem uma religião, né, porque nem todo mundo, nós não é obrigado a ter religião, ninguém é obrigado a isso. Eu me lembro que todo ano eu faço um levantamento sobre as religiões que nós temos em sala de aula, e cada ano eu vejo que tem mais alunos que declaram não ter nenhuma religião. Mas não ter religião significa que não acredita em Deus? Não necessariamente. Às vezes a pessoa só não está dentro de uma religião institucional, com as suas regras, com o seu edifício, com o seu líder, assim por diante. Mas ela tem fé, ela acredita, ela crê do jeito dela. Então tudo isso a gente vai conhecer um pouquinho nas aulas do ensino religioso. Vamos saber o quanto a religião em si nos influencia, os nossos nomes, as ruas onde nós moramos, os bairros, as cidades. Por que até na nossa alimentação a religião influencia, na forma como nos vestimos, né? Nosso vocabulário influenciado pela religião, vocês vão perceber isso. Então nós temos muita influência da religião, e nós vamos aprendendo um pouco mais, cada vez mais, tá? Então é mais ou menos assim que nós vamos trabalhar esse ano aí, de uma forma leve, tentar ser o mais tranquilo possível. Mas eu peço para vocês, se for aula presencial ou se for através do Meet, não faltem, participem, assistam às aulas, tá? Como eu não tenho uma internet muito boa, muito forte, muitas vezes eu prefiro, na maioria das vezes eu não consigo fazer o Meet, porque chega em determinado momento ele trava. Então eu prefiro muitas vezes gravar vídeos. Eu vou começar a fazer isso, eu tenho um canal, inclusive esse vídeo é de um link no meu canal no YouTube. Então eu vou deixar esses vídeos disponíveis. Então quando precisar da aula, eu vou gravar previamente a aula antes, vai ficar gravada lá no YouTube, e eu vou disponibilizar o link para vocês, e vocês podem assistir ali. Ah, professor, mas o Meet eu posso tirar dúvida na hora. De fato, quando eu conseguir fazer o Meet eu vou fazer. Mas se você tem dúvida e não é através do Meet, é através do vídeo do YouTube, vocês vão ter os grupos de WhatsApp, vocês podem me perguntar. Vocês têm o e-mail, aquele e-mail institucional, que é baseado na matrícula de vocês, e também vocês têm disponível lá no Classroom o e-mail do professor. Vocês podem mandar por e-mail, né? Vocês podem, tem várias formas para vocês tirarem dúvidas e conversar com o professor. Não apenas em relação às aulas, não apenas em relação aos conteúdos, mas também sobre avaliação, sobre alguma nota, alguma dúvida que você tem quanto a isso. Ok, pessoal? Então, assim, basicamente é isso que nós vamos trabalhar esse ano no ensino religioso, né? Eu espero que seja de uma forma tranquila, simples. Torcemos, pedimos muito a Deus que acabe essa pandemia, que tenha vacina para todo mundo, que as pessoas se curem, para que a gente não perca mais pessoas que a gente ama. Eu sei que para alguns foi muito difícil. Eu tenho várias pessoas que eu conhecia que infelizmente morreram, né? Pessoas com quem a gente tinha contato, e isso é muito triste, né? A vida segue, nós não vamos parar a nossa vida por isso, mas vamos fazer de tudo para que essa situação não piore. Então, enquanto for necessário, eu peço para você, né, evita sair de casa se você não precisa, evita aglomeração, se cuida de você e cuida da tua família. Vocês são jovens, é a faixa etária que menos sofre com essa pandemia. Aqueles que são mais velhos é que estão sofrendo bastante com isso. Então pense na tua família, pense nos teus pais, pense nos teus avós, nas pessoas que você ama, ok? E vamos torcer aí. Eu não sei qual é a religião de cada um, né? Até porque eu não me lembro de todos, mas aqueles que têm fé, aqueles que acreditam, aqueles que seguem uma religião, vamos nos apegar a Deus e pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja de tudo isso, e que toda essa situação acabe o mais breve possível, ok, pessoal? É isso que eu quero pedir para vocês. E mais uma vez pedir, assistam os vídeos, né? Não deixem de ver, não deixem de participar das aulas, de fazer as atividades, já que a gente tem que fazer isso, né? Dessa forma, vamos colaborar. E se a aula for presencial, venha para a escola, venha preparado, se cuidando, mas venha para a escola, participe da aula, para que você não seja prejudicado no futuro, tá bom? Sempre é bom a gente aprender cada vez mais. Então, se cuidem, tudo de bom para vocês. Eu encerro o vídeo por aqui para não ficar tão extenso, e a gente conversa mais numa próxima aula, que seja à distância, né, ou presencial, tá bom? Tudo de bom.